Vopcast de hoje tem um tema muito interessante: assédio nas organizações. Então, você que é empresário, gestor, líder, precisa assistir esse episódio tão especial. O seu podcast para cuidar, inspirar e transformar. E o Vopcast de hoje tem um tema incrível que particularmente eu gosto muito, porque é ligado à liderança, à gestão, à empresa. E eu gosto de falar de temas que a gente leve não somente a informação, mas direção para transformar realmente o seu dia a dia e o ambiente do seu trabalho. E o Vopcast de hoje tem um tema muito específico, que é a questão do assédio nas organizações. Por que falar sobre assédio? Qual a importância de falar sobre assédio na empresa? Como orientar os colaboradores? Qual canal eu devo recorrer? Essa e tantas outras questões vão ser a nossa pauta do dia de hoje. Eu convidei aqui para esse episódio uma psicóloga incrível, que já trabalha com a questão do organizacional já há algum tempo, né? Me dá um spoiler aí, mais de 5 anos, bem mais de 5 anos. Ela que é psicóloga clínica aqui no Instituto VOP, mas também desenvolve um trabalho de organizacional nas empresas. Luciana, seja muito bem-vinda ao nosso VOPcast, uma alegria ter você aqui. Oi, Amanda, obrigada. Que maravilha estar aqui com você, falando de um tema tão relevante hoje para as empresas, né? A gente sabe que o número de pessoas adoecidas nas organizações hoje é um número altíssimo, o número de afastamento tem sido cada vez maior, né? E o assédio está entre os fatores que mais causam esse adoecimento mental para os colaboradores hoje nas organizações. E aí a gente vai trazer esse tema e trazer soluções também. Exato. O que eu gosto das nossas conversas? Porque assim, esse tema, ele surgiu através de uma demanda que chegou para a gente, através do VOP Business, o nosso núcleo de empresas, o nosso núcleo, nós temos aqui no Instituto VOP, o núcleo que trata de questões destinadas às organizações. E aí uma empresa de telecomunicação, vou contar aqui a hora, nos procurou para poder fazer um treinamento, realizar um treinamento que difere de palestra. Sim. Para a sua equipe. E o tema era assédio nas organizações. E o porquê que a empresa buscou essa informação? Porque existe uma lei, né, nova que instrui ao empresário direcionar conteúdo, direcionar ensino, direcionar informação aos seus colaboradores. E eu queria, Lu, que você pudesse falar que lei é essa, o que ela direciona e a importância da organização trazer esse treinamento. Inclusive, se você é empresário e está aqui nos assistindo, nós temos um treinamento excelente sobre assédio nas organizações. Qual que é esse benefício que a empresa pode ter também se ela tiver esse treinamento? Bom, vamos lá. Hoje nós temos a lei de número 14.457 de 2022. Recente, né? 2022. Recente, 2022. E que ela nos orienta a capacitar o nosso quadro de colaboradores, né, com relação ao tema assédio. Foi percebido que o afastamento ele tem crescido, é um número muito grande. Expressivo, né? O afastamento de colaboradores. De colaboradores adoecidos, né? O Ministério do Trabalho tem recebido muitas denúncias, né, sobre assédio nas organizações e isso despertou um alerta, né? Precisamos cada vez mais capacitar o quadro de colaboradores com relação a essa temática. E a gente entende o seguinte, que quanto mais o colaborador feliz está, mais ele será produtivo. Então, a gente tem vivido numa sociedade capitalista que busca cada vez mais o alcance de metas, que busca cada vez mais a produtividade. Só que como é que eu vou aumentar a produtividade se eu estou em um ambiente que me assedia, que me adoece, que me causa dor? É aquele colaborador que ele acorda de manhã cedo e ele já pensa, meu Deus, vou ter que ir trabalhar. Ai, que dor, sabe? E ele vai arrastado para o trabalho, ele mal consegue produzir o básico e a empresa começa a cobrar dele, né? Um resultado, uma performance. Só que ele está em um ambiente de adoecimento, né?
E essa lei, a Lei 14.457 de 2022, ela nos orienta a capacitar e orientar o nosso quadro de colaboradores a fim de prevenir situações de assédio dentro das organizações. A gente sabe que existe vários tipos de assédio, assédio racial, a gente tem o bullying, assédio virtual, mas a gente vai focar aqui no assédio moral e assédio sexual, que é o que tem acontecido muito nas organizações. E essa lei também, ela visa incluir cada vez mais mulheres no mercado de trabalho. Ah, que bacana. Então, ela tem é uma lei que foi criada também para possibilitar a ampliação do ingresso de mulheres dentro das organizações. Fala um pouquinho sobre isso. As mulheres, elas têm conseguido um espaço grandioso no mercado de trabalho e isso vem crescendo, né? Nós temos mulheres em cargos de alta gestão hoje, né? Só que existe ainda uma certa limitação para a mulher no mercado de trabalho. Ela é mãe, então ela tem as limitações, então ela não se encaixa aqui. Isso são falas que essas mulheres escutam. E as empresas nem sempre estão preparadas para receber mulheres. E os homens não querem ter os seus egos feridos também dentro das organizações. Então, o que tem visto muito, né? Que lideranças, principalmente do sexo masculino, elas são mais abusivas, né? Elas são mais autoritárias, elas são mais julgadoras, menos acolhedoras. E tem uma pesquisa que saiu há algum tempo, eu não vou lembrar direitinho o dado da pesquisa, mas ela fala que lideranças femininas, elas têm proporcionado um melhor ambiente de trabalho. Opa, então peraí. Existe diferença entre a liderança feminina e a liderança masculina para que esse ambiente de trabalho ele não seja um ambiente que leve ao assédio? Sim. A mulher, ela tem um instinto mais acolhedor. Não estou dizendo que o homem não faça isso, mas a mulher, naturalmente, ela é mais acolhedora, ela tem mais sensibilidade no trato com as pessoas, ela está mais preocupada com a vida integral daquele colaborador, ela não olha só para ele como uma máquina de dar resultados, mas ela se preocupa com o todo. E as lideranças masculinas, eles são mais tubarões, sabe? São mais agressivos, eles querem resultado, e às vezes eles cobram de uma forma incisiva e até uma forma um pouco adoecedora, até para falar assim, né? E aí começa esse ciclo de assédio, porque o assédio ele pode ser intencional, mas ele também pode acontecer de forma não intencional. Então, quando eu começo a te falar, Amanda, eu preciso que você atenda, 15 pacientes num dia. A sua meta é todos os dias atender 15 pacientes. Peraí, eu só tenho 10 horas no dia. O meu atendimento dura 50 minutos. Como é que eu vou conseguir fazer essa entrega, né? Então, começa a ficar uma coisa de louco. Gera angústia. E isso afeta o equilíbrio mental, a saúde emocional deste colaborador. E é importante a gente entender que, assim, o contexto que a gente vive, a gente está falando de uma experiência em organizações no Nordeste, que difere também de organizações no Centro-Oeste, no Sudeste. Por quê? Porque nós temos algo relacionado à cultura local, à cultura nordestina, que é uma cultura onde o homem ainda ocupa essa posição mais do autoritarismo. E, assim, eu gosto muito de frisar. Nosso papel aqui não é dizer, olha, a gente não está falando que a mulher é melhor, o homem é melhor, nada disso. O que nós estamos trazendo são percepções acerca do que a gente tem visto dentro das organizações e que ainda impera na nossa cultura mais nordestina. Então, assim, eu quero sempre frisar isso. Mas voltando aí à pauta do que você falou sobre o assédio, que é um assédio mais intencional e o assédio não intencional. E como isso afeta a saúde do trabalhador? Qual o resultado desse assédio intencional para a saúde mental do colaborador? Olha, começa num quadro de ansiedade generalizada. Esse colaborador ele pode desenvolver um atalho. Pode. Ele pode desenvolver depressão, síndrome do pânico, ele pode desenvolver uma depressão em alto grau, que muitas vezes ele não consegue nem lidar, nem entender o que está acontecendo. E não associa isso ao trabalho. Não associa, e a gente já sabe que existem pessoas que tentaram suicídio por conta de assédio, sofrer assédio. E se calar e não ter ou pedir ajuda. Então, acho que mais do que nunca o ambiente de trabalho, ele pode ser um ambiente propício ao adoecimento mental? Sim, pode. Principalmente se esse colaborador estiver sendo vítima de assédio. Esse assédio ele pode
acontecer de forma institucionalizada, ou seja, quando eu te falo assim, Amanda, eu preciso atender 15 pacientes num dia, se eu só tenho 10 horas de trabalho e fora que eu tenho meu intervalo, né? Eu preciso comer, beber, preciso ir ao banheiro, enfim. Então, quando eu te dou uma meta que é impossível de se alcançar e a alta gestão da empresa está dizendo, é isso mesmo. E se você fala, gente, isso não é viável, não tem como. E aí o gestor vai dizer assim, tá de mimimi. Né? E isso são ordens da alta gestão da empresa. Isso é um tipo de assédio institucionalizado. A instituição toda colabora para que isso aconteça. Então, quando isso acontece, o colaborador ele adoece. E ele não sabe pedir ajuda. E isso está tão enraizado na cultura da empresa que, às vezes, ele nem entende que ele está sendo assediado pela empresa. Não pelo líder dele, mas pela empresa. E existe o assédio que ele acontece de forma individual. Não é institucionalizado, mas o gestor pode assediar os próprios colegas de trabalho com uma espécie de bullying, um apelido sem graça. Pode cometer esse assédio moral dentro da empresa, né? E é importante também a gente trazer a perspectiva de que o colaborador ele precisa ter canal de denúncia. Precisa. Hoje, as empresas adotam essa prática, né? Qual é o benefício de ter um canal de denúncia para assédio dentro de uma organização? É muito importante porque o colaborador ele começa a se sentir seguro, né? Ele começa a entender que existe caminhos. Espera aí, está acontecendo, não está legal, está me adoecendo, mas eu tenho como pedir ajuda. Espera aí, eu tenho como sair disso. E quando a empresa ela não tem esse canal de esse saque interno, esse canal que eu possa fazer essa denúncia, o colaborador ele fica mais intimidado. Eu vou falar com quem? Se eu estou sofrendo líder do meu gestor imediato, eu estou sofrendo assédio do meu gestor imediato, como é que eu vou fazer essa denúncia para ele? E se ele é uma pessoa de confiança do presidente da empresa, como é que eu vou chegar para o presidente da empresa e contar? Né? Então, ele silencia. E aí a gente fala que, por vezes, o assédio ele é uma violência silenciosa. Porque eu vou recorrer a quem? E quando a empresa ela começa a abrir esse canal de denúncia, esse saque interno, essa ouvidoria interna, em que eu posso receber a denúncia, eu vou investigar e eu vou dar voz para esse colaborador, o colaborador ele começa a dizer assim, olha, essa empresa, ela cuida de pessoas, ela tem essa preocupação. Então, aqui é um lugar que vale a pena eu tentar, sabe? E é importante trazer também o contexto de que o abuso, a gente geralmente associa ao abuso sexual. E a gente tem um olhar mais direcionado à questão do abuso sexual como, nossa, a gente direciona mais a isso. A gente tem mais uma expressão, às vezes, até mais piedosa em relação ao assédio sexual. Sendo que o assédio moral que acontece dentro de uma organização, ele tem um impacto na saúde mental, porque aquela pessoa não se enxerga como vítima. Muito, muito, muito pelo contrário. Às vezes ela pode se observar como, mas espera aí, isso, não, no estado de negação, não está acontecendo. Meu gestor jamais faria isso, a empresa, não, essa empresa jamais faria isso. E ela não se percebe como vítima de um abuso que acarreta também dados significativos à saúde emocional do trabalhador na organização. Então, a gente precisa sempre estar atento a esse movimento. E eu queria também trazer essa perspectiva. Hoje, as organizações, e o VOP, o Instituto VOP nasceu, né, dentro de uma organização. Eu fui fazer um estágio em uma construtora. E nessa construtora, quando a gente foi fazer um diagnóstico para entender um pouco das demandas da construtora, eu, enquanto estudante na época, me percebi gostando de escutar as pessoas. Então, eu acho que proporcionar para o colaborador um ambiente de escuta, ele vai se sentir não somente acolhido, mas seguro também no sentido de dizer assim, a empresa se preocupa com a minha saúde emocional. E eu queria que você falasse um pouquinho da questão do impacto na saúde emocional do trabalhador dentro de uma organização. Esse impacto, ele fica só na empresa? Ou será que esse colaborador leva esse impacto para a sua casa, para o seu ambiente familiar e para dentro de si? Ele leva para casa. A gente escutou por muito tempo se falar assim, olha, seus problemas de casa você deixa lá fora da empresa. E na empresa você vai focar só no seu trabalho. Isso é impossível, gente. Somos parece seres uma roupa, humanos. Né? Que você vai tirar para entrar na empresa a roupa ficou aqui fora e agora pronto, seus problemas acabaram. Não existe isso, né? Não tem como. É importante, sim, que a gente tenha inteligência emocional, que inclusive é um dos treinamentos que a gente faz pelo VOP Business, né? Esse desenvolvimento e amadurecimento da inteligência emocional. Eu não vou separar
mas eu vou conseguir lidar e amenizar o impacto do que está lá fora. Eu vou diminuir o impacto disso aqui dentro do meu ambiente de trabalho, né? Então, a gente vai começar a trabalhar a inteligência emocional de uma forma que ela não vai interferir tanto na sua produtividade. Vai interferir? Vai, mas a gente vai tentar diminuir esse impacto cada vez mais. E quando a gente fala, somos seres uno, eu não consigo separar a minha cabeça familiar da minha cabeça do trabalho. Assim como eu levo de casa para o trabalho, eu levo do trabalho para casa. E isso tem aumentado o adoecimento familiar. Muito. Então, quando uma empresa se preocupa, por exemplo, no nosso treinamento de saúde emocional para os colaboradores, né, um empresário se preocupar com a saúde dos seus colaboradores gera um resultado para a empresa. E quando a gente fala de alta performance, não existe alta performance sem capacitação, sem desenvolvimento integral dessa pessoa. As pessoas querem resultado, mas não querem investir na saúde mental do colaborador para que esse resultado seja alcançado, mas também promova saúde, bem-estar. E quando a gente fala de assédio, a gente fala de uma temática sensível e que muitas vezes o próprio colaborador não se vê como vítima da situação, né? Se vê como, no estado de negação. E quando você pontuou, sabe, Luciana, sobre o assédio moral e o assédio sexual, é importante a gente definir o que configura um assédio moral e o que configura um assédio sexual. Então, o assédio moral, ele é configurado a partir de todas as vezes que aquele gestor, ele é autoritário, ele grita, ele é abusivo de forma intencional e repetitiva, né? Então, isso acontece de forma repetitiva e que gera um sentimento de humilhação para aquele colaborador. Eu vou listar com um filme, posso? Pode. O Diabo Veste Prada. É. Esse é um clássico de assédio moral. De assédio moral. Muito forte ali, né? E ela fala, você usa essas roupinhas, você não entende nada de moda. Ela ridiculariza, né, a protagonista do filme. E meio que a gente normaliza, né? Até sorrir. Acho engraçado. Acho então, engraçado. A gente sorri para uma causa importante e que gera adoecimento mental. O assédio moral, ele configura um sentimento de humilhação, de vergonha, de exposição, um sentimento no colaborador que vem de maneira intencional do próprio gestor da empresa. E o assédio sexual, dentro da organização? Trocas de favores, por exemplo, o gestor ele fala, olha, se você for jantar comigo hoje, você vai ganhar uma promoção. Né? Aquele toque indesejado. Eu queria te pedir um relatório e ele chega próximo do colaborador, tocando no ombro, querendo descer a mão mais ali, ou toca no quadril. Não há necessidade do toque. Né? Então, você quer o relatório, você quer o papel, você quer o arquivo. Por que você está tocando naquela colaboradora, né? Então, esse toque indesejado, mensagens de cunho pejorativo, aquelas mensagens... Extra horário de trabalho ou durante o horário de trabalho? Durante ou extra. Né? É importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes isso pode até trazer uma dúvida ao colaborador. Quando eu estou sofrendo assédio, então perceba, as nossas orientações aqui, elas estão voltadas ao ambiente de trabalho ou fora do trabalho, mas que isso aconteça num vínculo com de relação de trabalho. De relação de trabalho. Então, é importante pontuar isso também. Agora, assim, de forma prática, o que uma organização pode fazer para prevenir o assédio moral e sexual dentro da sua empresa? Capacitação de colaboradores. Como você falou, às vezes a pessoa está sendo vítima e ela nem sabe. Ou sabe e nega. Né? Não é isso. Será que eu estou exagerando? Será que o problema sou eu? Né? Principalmente colaboradores que buscam perfeccionismo, que se cobram demais, começam a se questionar, mas isso sou eu, o problema está comigo, mas sabe que tem aquele sentimento de incômodo, tem alguma coisa errada, mas eu ainda não sei direito o que é, e começa a entrar nesse processo de sofrimento, né? Então, o primeiro passo é a gente orientar todo o quadro de colaboradores. Levar informação. Deixar muito claro o que é assédio e o que não é assédio. Porque falou, o meu gestor gritou comigo, estou sendo assediada. Não, não é assim. Precisa ser repetidamente. Isso. E precisa ter esse sentimento de humilhação. Me desperta esse sentimento de humilhação. Né? A gente tem que ver todo o contexto. Todo o contexto. Mas há o direcionamento para essas pontuações. Outra coisa que eu acho legal também, canal de... O saque interno. O saque interno.
É importante que haja capacitação, haja um canal de denúncia, haja um setor jurídico disponível para investigar. Esse colaborador que está buscando ajuda, ele precisa reunir provas. Como é que se reúne provas? Eu preciso, se no dia X, às 9 horas da manhã, o meu gestor novamente, pela, sei lá, quarta vez, me colocou como um burro, patético e incompetente na frente dos meus colegas de trabalho. Registra num diário. Olha, no dia X, tananã, 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 aconteceu isso, assim, assim, assado, e estava presente fulano, fulano, fulano. Porque você vai reunindo provas para quando o setor jurídico for investigar, você ter ali, olha, no dia tal, e eu tenho tantas testemunhas. Os meus colegas de trabalho testemunharam, eles viram. Se você está recebendo mensagens, no caso, por exemplo, do assédio sexual, você deixa essas mensagens gravadas, faça um print, reúne todas essas provas, coloque num drive. Se o gestor tocou em você no dia tal e teu colega de trabalho viu, olha, no dia tal ele veio aqui, tananã, fez assim, e fulana viu. Então, você sempre vai deixar as pessoas que estavam próximas como um diário de registro, porque essas pessoas vão testemunhar para você. Ótimo. E assim, a nossa ideia hoje, através do treinamento do VOP Business sobre assédio nas organizações, é também trazer essa temática, que é uma temática mais sensível, de uma maneira mais leve. Por isso, no nosso treinamento, a gente usa gamificação, né? A gente faz toda uma atividade voltada também para o audiovisual, para que as pessoas possam enxergar ali de uma maneira mais leve, se é que é possível, a questão do assédio. Lu, eu amei o nosso bate-papo. Eu acho que foi assim, bem diretivo, com muita informação, para que as pessoas possam realmente se perceberem no ambiente de trabalho onde eu estou e o líder e o gestor também reconhecer que existem oportunidades de treinar as pessoas para que, de repente, ele, que tem alguém na equipe que é um assediador, possa reconhecer e proteger a sua empresa e proteger aquele ambiente de trabalho. Quero te agradecer por esse momento. Amanda. Foi muito especial. Muito obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço. Essa temática é uma temática extremamente relevante e que, às vezes, as pessoas não dão a devida importância, mas é muito, muito necessário que a gente fale de assédio, porque uma vez que teu colega está sofrendo, teu outro colega sofreu, o próximo talvez seja você. Então, quando a gente começa a trabalhar, a capacitar essa equipe, a capacitar esses colaboradores, os gestores, a alta gestão da empresa, a gente começa a quebrar esse ciclo de violência silenciosa, que é o assédio dentro das empresas. Então, um prazer estar aqui junto do VOP, fazendo esse trabalho e levando transformação para as empresas, né? Promovendo um ambiente mais saudável e feliz no trabalho, né? Lógico, é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? E é possível desenvolver com a sua equipe, com o seu time, essa visão aí otimista, essa perspectiva de cuidado, saúde e bem-estar dentro da organização. E se você deseja também ter o nosso treinamento, você pode entrar no nosso Instagram, mandar um direct, ou até mesmo no perfil, na bio, né, do nosso Instagram. Você clica ali, tem um link onde diretamente cai com as nossas assistentes de atendimento, elas podem te passar essa informação. Inclusive, as empresas recebem um certificado, que é um documento com todo o conteúdo programático, com a hora do treinamento, e isso serve também para você ter ali como um documento que a sua equipe foi treinada e que você, gestor, se preocupa com o seu time. É isso, VOPcast encerrando no dia de hoje. Compartilhe esse conteúdo se você é líder, gestor, é empresário. A gente está aqui te aguardando seu contato e na expectativa de que você compartilhe essa informação e possa aí transformar muitas organizações num ambiente saudável. Muito obrigada. Fica aqui a nossa dica sobre assédio nas organizações.